Fala, rapaz. Caraca, tem um cuspão aqui. Fala, rapaziada. Como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan. E hoje, rapaziada, trazemos um vídeo pra vocês. Eu estou aqui com Consertando Deuses. Tupã. Como é que é o nome do outro? Anhangá, Guaraci e Jaci. Pô, Jaci é uma pica, tá? No canal Mitos BRs. Acho que é isso mesmo. Vou até dar uma conferida aqui. Isso mesmo, Mitos BRs. Lembrá-los que o link do vídeo original vai estar na descrição, fechou? Não conheço o canal, primeira vez reagindo. Então vamos ver como é que é o conteúdo, né? Esse aqui foi um pedido aí nos comentários e que atingiu a meta de like, né? Geralmente pedidos com menos de meia hora, se tiver uns 5 likes no mínimo eu reajo, né, velho? Da Ice Irene, né, velho? Não é Irene, é Irene. Enfim, então vamos lá. 3, 2, 1 e play. Existem milhares de mitologias. Grega, Tem. Opa. nórdica, egípcia, etc. Tem também. E é comum do brasileiro querer conhecer sua própria mitologia. Muito além do folclore com as lendas do Saci, Curupira, Mula Sem Cabeça, etc. Queremos saber quem são os nossos deuses. Mas pesquisando sobre mitologia brasileira e seus deuses, você encontra a mitologia Tupi-Guarani, com deuses como Tupã, deus criador dos trovões, Anhangá, deus do submundo, Guaraci e Jaci, o sol e a lua, entre vários outros. Mas e se eu te Tudo contar índio, que velho. Eu eles acho, não, assim, com todo respeito, mas eu sou brasileiro. Mas olhando aqui eu já achei uma bosta. Ai, meu Deus, velho. O melhor bicho que o Brasil tem é aquele do saco gigante lá, tá ligado? Com o pinto dele. Tinha que fazer assim, volta no pescoço, tá ligado? entre vários outros. Mas e se eu te contar que eles não existem entre os indígenas? Pelo menos não da forma que são apresentados na internet. Olá, eu me chamo Arthur e sejam bem-vindos ao meu Opa, Arthur. canal, onde eu pretendo mostrar as verdadeiras mitologias indígenas do nosso país. E neste vídeo eu consertarei os 4 deuses brasileiros mais famosos. É homem? Faltou acento. Antes de falarmos dos deuses, vamos falar sobre o que realmente é Tupi-Guarani. Tupi-Guarani não é uma língua e muito menos um povo. Ela é uma família linguística. Mas o que é uma família linguística? É um conjunto de línguas que possuem uma origem comum e apresentam semelhanças entre si. A família linguística Tupi-Guarani faz parte do tronco linguístico Tupi. Dentro dessa família tem várias línguas de diferentes povos, cada um deles com sua própria mitologia. Algumas com os deuses semelhantes e outros bem Nuclear diferentes. TG? Numa temos um único deus criador. Na outra temos 3 gerações de deuses criadores. Em algumas temos uma deusa da lua. Já em outras temos deuses lunares masculinos. Na Sateremauê temos só 2 deuses. Já na Ipaitaviterã temos tantos deuses que nem os indígenas sabem a quantidade. Resumir tudo isso como se fosse a mitologia de um único povo é errado, e eu sei que tem antropólogos que fazem isso. Eu não sei o porquê, talvez para resumir a mitologia de vários povos que têm deuses e mitos iguais, ou não sei, só sei que isso não vai ser importante pro vídeo e até agora eu não encontrei uma resposta. Beleza, tranquilo. E tem outra explicação do que é Tupi-Guarani, já que me informaram que essa primeira versão tá meio atrasada, mas não tenho certeza absoluta disso, já que em sites confiáveis usam a primeira versão. Essa segunda versão diz que Tupi-Guarani é o encontro da cultura tupiniquim com a Ímbia para discutir sobre o ataque dos brancos em sua terra. Mas, resumindo, Tupi-Guarani não é um povo, conjunto linguístico, não é né, uma velho? língua, então muito menos não existe uma mitologia Tupi-Guarani. O que existe é mitologias de povos da família linguística Tupi-Guarani. Beleza, entendi. Mas sem mais enrolação, bora Ou seja, então não é exclusivo do Brasil, né, velho? É só, assim, de alguns indígenas, né? Enfim, sei lá, eu também já me perdi aqui. ver como realmente são os 4 deuses mais famosos do Brasil. Bora. Tupã. Em sites nada confiáveis, é dito que Tupã é o deus dos relâmpagos e trovões, assim como o deus... Não, vamos lá, o Tupã é legal, vai. Falei que era uma bosta, mas...
O design aqui do Tupã achei maneiro. Pô, ele ser meio com um índio assim, maneiro. É dito que Tupã é o deus dos relâmpagos e trovões, assim como o deus supremo do Quer panteão dizer, eu não sei Tupi-Guarani. nem se o design dele é exatamente esse daqui. Se for, pô, achei legal, tá ligado? Mas eu não sei se é realmente esse É o design. deus dos relâmpagos e trovões, assim como o deus supremo do panteão Tupi-Guarani. Tupã é considerado o deus criador do universo. Ele seria casado com a deusa Jaci. Um aviso antes de mostrar a verdadeira versão do Tupã. Existe uma discussão há muito tempo se ele já existia antes da cristianização, já que por causa dela, Tupã passou a significar Deus, e por isso alguns povos o adotaram como Deus, mesmo como Aí é uma uma divindade bagunça, velho. secundária, como veremos mais pra frente. Mas tem alguns pesquisadores que defendem que ele já existia antes. Eu não vou entrar nessa discussão hoje, pois dois lados têm bons argumentos e ela é meio longa e merece mais atenção. Um outro aviso é que por Tupã significar Deus, alguns povos passaram a usar a palavra Tupã para seu Deus supremo, como é o caso dos Tupinambá e dos Chucuru. Essas versões não vão ser consideradas no vídeo. Mas Beleza. então, quais povos acreditam no Tupã como uma divindade secundária? Até o momento eu conheço dois, os Imba e os Yandeva. Vamos começar pela versão dos Imbia. De acordo com o antropólogo Leon Cadogan, Tupã-Huetê é um dos Puruã Ean-Vae, deuses responsáveis pela criação das almas. Ele seria o mais novo desse grupo. Tupã também seria o quinto deus mais importante desse povo. Ele tem vários domínios, mas os principais são água, chuva, raios, trovões, mar e suas ramificações, com seu reino Tupã-Retã ficando localizado no oeste. Tupã é casado com a deusa Pará, e junto dela e seus irmãos, criam as almas das pessoas e as enviam para a Terra. Uma característica interessante é que Tupã protege o nosso mundo dos Anhais, que são criações do deus do mal Xariã. Inclusive, o Tupã já lutou contra todos os Anhais e ganhou só na esquiva. Vou contar esse mito pra vocês. Há milhões de anos, quando ainda não Pô, existia não tem uma foto melhor desses bichos, não? Só tem assim, desenho mesmo, contar velho? esse mito pra vocês. Há milhões de anos, quando ainda não existia o planeta Terra, a galáxia era formada pelos planetas dos deuses. Então havia os reinados de Yanderu e de Anhã. Então um dia, o Tupã, um dos filhos de Yanderu, resolveu visitar o reino de Anhã e foi falar com o pai. Pai, quero falar com o senhor. Sim, filho. Pai, eu queria fazer uma visita ao meu irmão Xanian. Sim, meu filho. Pode visitar, mas comporte-se. Não falte com respeito. E assim Tupã, o filho de Yanderu, foi, mas antes de chegar, o Anhã previa a chegada dele. Então Anhã conversa com seus filhos para armar aquela recepção. Meus filhos, vocês sabem que acontecerá a visita de Tupã. Vamos recepcionar com uma dança do guerreiro para pegar e judiá-lo, para nunca mais querer voltar aqui. Pela conversa, já dá para imaginar que o Anhã não gosta muito de Tupã. O Shondaro é uma dança corporal, uma pessoa ataca e a outra desvia, e Tupã finalmente chega a Xanian, com aquele sorrisão de disfarce. Antes de começar, o Anhã sussurra aos seus filhos. Ataquem sem parar, até cansar derrubá-lo ao chão e fazê-lo passar a maior vergonha da vida dele. E a dança começa, e Tupã só vai desviando, pois Tupã ele é muito mais rápido e ninguém conseguia encostar nele. E passaram horas e horas, os filhos de Anhã já não conseguem mais dançar de tão cansados, mas Tupã continua o mesmo de antes. Tupã se divertiu bastante com os primos que caíam, batiam nos outros, eram muito atrapalhados. E o Anhã ficou bem furioso e não queria mais falar nem com seus filhos. E Tupã sentiu-se realizado, porque nunca tinha se divertido tanto como aquele dia. Então Tupã agradece. Tio, o senhor é muito legal, muitíssimo obrigado. Tá, mó aura. E o Anhã mal conseguia falar de tanto transtorno e caiu de seu trono soltando uma fumaça da boca e dos ouvidos. E a última palavra de Tupã foi:
Poxa, gostei muito de ter vindo pra cá, pois é melhor do que o lugar que eu moro. Agora vou vir sempre aqui. Posso vir, tio? Então a Yan começa a rir. Agora vamos para outra mitologia, a Yandeva. O antropólogo Kurt Nimoendajo descreve Tupã como personificação das tempestades e deus do trovão. Ele seria o mensageiro e filho favorito de sua mãe Yandesã. Curiosamente, diferente do que muitos falam, ele não é o mensageiro e principalmente filho favorito do Yanderuvuço. Eu tenho algumas teorias de onde veio isso, mas vou deixar para falar em outro vídeo. Continuando, Tupã é descrito como baixinho e tem uma compleição atarracada. Tem a cabeça chata e os cabelos ondulados. Em seu lábio inferior traz um adorno labial dos antigos Yandeva. Ele tem uma canoa e passa pelo céu com ela junto de seus 2 ajudantes, que normalmente aparecem na forma de pássaros tesoura. O mito do nascimento do Tupã é o seguinte: quando os jaguares mataram Yandesã, Yanderuvuço veio e levou o seu sopro. Hoje em dia ela existe. Cara, mas não tem umas representações oficiais, não? Assim, aqui eu não sei se é uma representação oficial ou apenas um desenho que fizeram uma fanart, assim, baseado como fala? Nos contos, né? Se bem que a forma como a gente conhece os deuses nórdicos também, eu acho que a representação deles não são oficiais, né? Eu acho que deve ser mais... Óbvio, tem as ramificações, né, que o pessoal faz, mas também são baseados no que é descrito ali dos seres, né? Acredito eu, ou talvez não seja assim. Mas, cara, é foda, né, mano? Porra, é porque... pô, olha ali a primeira história, mano. O cara ficou dançando ali, velho, enquanto os bichos atacavam ele. Que história, velho. Enfim, eu sei que eu tô sendo chato, assim, dando uma menosprezada na nossa mitologia aqui, mas... sei lá, mano. É porque as outras são muito populares e já fica na nossa cabeça, né? Eu sei que tem isso, mas... Caralho. Tinha que ser todo mundo índio, velho. Não podia ser um outro bagulho meio diferente, não, velho. Sei lá, são os deuses mais diferentão. Mas, tipo assim, aquele design lá do Tupã lá, com aquele olho de raio lá, parecendo o Raiden, né? Pô, tava maneiro. Agora esse daqui eu já não curti tanto, né? Mas... sei lá, ainda tem mais outros três pra mostrar, né? Vão me acompanhando. Porque aquelas designs que eu vi lá... não curti muito, não. O mito do nascimento do Tupã é o seguinte: quando os jaguares mataram Yandesã, Yanderuvuço veio e levou o seu sopro. Hoje em dia ela existe. Ele a tornou forte de novo para si. E Yanderuvuço fez a pessoa do Tupã. E Yandessi chama Tupã no seu leito. E Tupã vem, espossado como chefe supremo no seu apacá. Ele vem com 2 criados nos seus bordos do apacá. Quando ele se aproxima da casa de Yandesã, ele não troveja mais. Ele faz o apacá contornar a casa, desce diante do semblante de Yandesã e ali conversam. Seu ornamento labial faisca continuamente. Na internet, Ayangá aparece como um deus do submundo, inimigo do Tupã. Ele protegeria a natureza e teria como esposa a deusa Tissê. Curiosamente, o Ayangá da internet não é tão diferente das versões verdadeiras em questão de domínios, mas o resto é bem diferente. O Ayangá aparece em várias mitologias. Aqui eu vou mostrar 2 versões que eu conheço onde ele é um deus, mas ele aparece principalmente em outras mitologias como uma espécie de espírito maligno ou pelo menos seres que têm características e nomes semelhantes ao Ayangá mais famoso, como os Ayag da mitologia Maue. Na mitologia Tupinambá, até Ayangá, nisso nossos deuses são bucha, né, velho? Porque aqui é deus, em outras mitologias são só figurantes. Ayag da mitologia Maue. Na mitologia Tupinambá, Ayangá, que é escrito sem o acento, é um deus primordial, existindo desde antes da criação ao lado de Tupã e Urupari. Ele seria o deus protetor dos animais de caça e senhor das transformações. Ayangá é casado com a deusa Yaci e é pai dos gêmeos Araci e Aborandi. Ele se disfarça de presas para enganar os caçadores. Ele não é mau, mas mata se ainda insistirem em caçar.
Já na mitologia Maraguá, temos o deus Anhanga, que é considerado uma versão do Anhangá desse povo, mesmo sendo bem diferente da dos outros povos. Ele é o deus do mal, opositor do deus Monang. Anhanga criou o mundo inferior Guapiaguapi, onde mora, e de lá atormenta os seres humanos, o que quase sempre é impedido por Monang. Esse deus também tem uma horda de entidades malignas. Essas são só duas Olha versões aí. do Anhangá que eu achei. Como Olha eu aí. disse, tem outras, mas normalmente ele aparece como um espírito ou criatura. E Ih, essas é que eu foda. mostrei são as que ele aparece como um deus. A versão Guaraci. dita na internet é que Guaraci é o deus do sol, filho do Tupã, casado com a deusa Jaci. Ele teria ajudado seu pai na criação do mundo. Mesmo o Guaraci sendo bem famoso como um deus tupi-guarani, até o momento só encontramos fontes dizendo que ele é um deus da mitologia do povo Caraíba, que não é tupi-guarani e sim Caribe. Mas sobre essa versão, possivelmente Guaraci é uma deusa, já que ela é chamada de mãe dos viventes. Olha aí, que velho. é Não sabe nem se é homem, se é mulher também. Cara, eu tô me divertindo muito, velho. Porra. o significado de seu nome, mas isso talvez não signifique nada, já que nem sempre si no nome significa ser uma deusa. Um exemplo é o Corazi da mitologia Tupinambá, mas eu já li uma fonte que chama Guaraci de deusa, então talvez ele realmente seja uma deusa. Guaraci seria um dos deuses supremos dessa mitologia. Alguns dizem que Guaraci é a versão aportuguesada de Coaraci. Pô, E são Jaci, só essas Guaraci não dá, informações velho. que achamos sobre o Guaraci Caraíba. Jaci seria a deusa tupi-guarani da lua e protetora dos amantes, esposa do Guaraci ou do Tupã. Teria sido criada por um de seus maridos ou achada na lua por Tupã. Aqui eu vou mostrar 3 versões da Jaci, começando pela mais padrão até a mais estranha. A primeira é a Caraíba, que graças à porcaria do livro dos 7 monstros lendários, sabemos que ela é uma deusa Caraíba. E também ela é citada na mesma fonte que eu via sobre o Guaraci sendo Caraíba. A próxima dos versão é vegetais. dos Paitavaterã, que aqui e na próxima é um deus masculino. Jazã, também chamado de Paivangajo, é o guardião da lua e da noite, irmão mais novo do deus solar Paiquara. Ele é descrito como desobediente e rebelde, além de mulherengo. Uma curiosidade, em línguas guaranis, o Y se pronuncia como A, por isso tô chamando Jaci de Jazã. Em línguas tupi, o Y se pronuncia daí como um U meio rasgado. Só que até agora eu não entendi como se pronuncia isso, por isso que eu chamei Um U meio rasgado, mano. Tipo, aí é foda. Como é que seria um U meio rasgado, de velho? Jazã. Em línguas tupi, o Y Faz se o pronuncia daí como um U meio rasgado. Só que até agora eu não entendi como se pronuncia isso, por isso que eu chamei lá atrás a Yaci e o Yurupari de Yaci Yurupari, Pô, não mano, de eu também outra sou forma. ruim com o nome, velho. Continuando, Jazã seria filho dos deuses Yaneramoi e Yandejarã, ou dos deuses Yanderupavê e Yandesaete, dependendo da versão. É dito que um desses deuses abandonou sua esposa na terra, então ela foi à procura dele. Ela perguntava para seus filhos ainda em sua barriga para qual lado ele tinha ido. Ah, Eles a porra. vão guiando até que em uma hora eles se desentendem com a mãe e mostram um caminho errado. Ela acaba sendo morta por ancestrais das onças. As crianças são criadas por elas, mas um pássaro conta toda a verdade. Então Jazã e Paiquara se vingam. Os gêmeos então vivem várias aventuras. O Paiquara tenta terminar a criação de seu pai, mas é atrapalhado por Jazã, assim a deixando imperfeita. Até que um dia eles decidem chegar no céu e se encontrar com seu pai. Tem várias versões de como eles fazem isso ou como que é a sua chegada, mas o que importa é que eles chegam lá e são reconhecidos como divindades bem poderosas, principalmente o Paiquara. Agora eu vou contar a versão Amba, que é semelhante a Paitavaterã. Nela, Jaçã é o deus da lua, irmão mais novo do deus solar Quaraã. Uma das Quaraã. diferenças entre o Ambia e o Paitavaterã é que entre os Amba
Jaçã é a própria lua. Já entre os Paí, seu cocar é a lua. Sua origem é a seguinte: na época que o Quaraã ainda vivia entre as onças, ele se sentia muito sozinho, então pegou folhas de um leiteiro, um tipo de árvore, e dela criou seu irmão mais novo, Jaçã, a futura lua. A história deles é quase a mesma da versão Aí Paí. vem com o bagulho tá falando sobre ser mãe dos vegetais, né? Jaçã, a futura lua. A história deles é quase a mesma da versão Paí daqui da frente, então vou só contar mais uma curiosidade sobre ele. É dito que Jaçã é o responsável pela menstruação das mulheres. Que Mas isso? como que ele faz isso? É meio curioso. Aqui tá a imagem do trecho do artigo. E parece que isso não é só de um único. Lua quis mexer com ela e eu não sei pronunciar esse porra também não. Se recusou, mas todos os seres mulheres Guarani menstruam porque foram penetradas por Lua. Enquanto sangram, corporificam a potência predatória da afinidade extra-humana, ou de qualquer afinidade, pela forte atração que exercem aos espíritos de mortos, animais e outros, como entre outros ameríndios. Não se deve namorar mulheres menstruadas, nem comer sua comida, manejando as relações com muito cuidado para que a posição humana compartilhada com os parentes não seja perdida por contaminações, atravessamentos, aparentamentos, outros. Aqui tá a imagem do trecho do artigo. E parece que isso não é só de um único grupo Amba, já que num mito dos Mas é o Amba pai do dos Guaíra, vegetais, né? é dito que Jaçã ia toda noite dormir com sua tia sem ela saber. Que E isso? mitos assim como um deus da lua são bem comuns em vários povos. Talvez eu faça no futuro um vídeo tentando explicar o porquê disso, mesmo até o momento eu não ter uma resposta. E essas são as verdadeiras versões dos 4 principais deuses brasileiros que você encontra aí pela internet. Pretendo no futuro falar de outros deuses. Tô aceitando Pô, se esses são os sugestões de outros principais, vídeos fudeu, também. né? Então é isso, deixe seu gostei se gostaram do vídeo, se inscrevam, compartilhem, fiquem com Deus e tchau! Valeu, meu querido. Muito bom, assim, não, brincadeiras à parte, eu realmente não curto a mitologia, assim, não achei nada demais. Mas, assim, falando sério, interessante, curioso, foi bom aprender mais sobre a nossa mitologia, né, daqui, ou pelo menos de alguns povos e tal, que aqui residem ou residiam, né, enfim. Interessante, bacana, bacana. Parabéns pelo vídeo Mitos BRs, né? É bem legal, achei bem intuitivo, né? Assim, conhecimento nunca é demais, né? Enfim. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês também. Comentem aí o que vocês acharam. E lembrá-los que o link do vídeo original vai estar na descrição, fechou? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima, tamo junto. E eu fui. O homem é um cavalo forte de